Boa noite, amados irmãos. Essa noite nós estaremos encerrando a nossa campanha de missões nacionais e nós vamos iniciar orando. Vamos abaixar as nossas cabeças. Querido Deus e eterno Pai, estamos felizes pela oportunidade de mais uma vez estar na Tua casa, podendo Te louvar e adorar. Estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro e pôde assim nos resgatar das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nós lhe rendemos graças, Senhor, porque não somos merecedores da Tua misericórdia. Mas, mesmo assim, o Senhor olhou para nós e teve compaixão das nossas almas. Muito obrigada, Senhor. E que nós possamos também amar assim ao nosso próximo e também ter compaixão deles e espalhar a Tua mensagem de salvação aos 4 cantos da terra. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor escolheu este lugar e aprouve aqui ser formada essa igreja, e o Senhor tem sustentado por mais de 70 anos neste lugar. Nós lhe agradecemos, Senhor, por todas as vidas que dedicaram aqui seu tempo, seus talentos, em prol de que hoje nós pudéssemos aqui também estar reunidos te louvando. Muito obrigado, Senhor, também por aqueles que hão de continuar a Tua obra. Muito obrigado por aqueles que dedicam a sua vida no campo. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que dedicam a oferta que é tão preciosa para que o missionário continue no campo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aceita nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. O tema desse ano, que nós repetimos por muitas vezes, e vocês veem lá, escrito lá no quadro, diz: Vivo para a glória de Deus. Vamos dizer juntos esse tema? Vivo. Agora que vocês repetiram e lembraram, eu quero que você diga do profundo do seu coração, se você realmente acha que você vive para a glória de Deus. Você vai dizer, não é para mim, não é para a igreja, você vai dizer para Deus. Se você estivesse podendo ver Deus aqui, pessoalmente, ao vivo e a cores, como as crianças gostam de falar, como é que você diria para Ele? Vamos dizer? Vivo para a glória de Deus. Amém. Que realmente seja a nossa frase, o nosso desejo do coração. Porque nós somos humanos, somos cheios de falhas, mas Deus nos conhece. E Ele sabe disso, e Ele conhece o profundo do meu coração, conhece o profundo do seu coração. E nós podemos ler lá em 2 Coríntios 2, diz assim: E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assentados mesmo, nós vamos ter agora a entrada das nossas bandeiras, as bandeiras dos estados brasileiros. Eu vou chamar por região. Região Norte, Acre, Amapá, Amazonas, Amapá,
A região norte é composta dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. A região nordeste é composta dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região centro-oeste é composta de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A região sudeste é composta do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E a região sul é composta do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar em pé e ao som do piano nós vamos ver a entrada da bandeira brasileira do estado de São Paulo e a nossa bandeira cristã. Convidar o irmão Wesley, que vai nos dirigir no hino nacional brasileiro. Vamos todos cantar então o nosso hino nacional brasileiro, em respeito à nossa pátria. Do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilha
brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A irmã Meire para vir aqui estar orando então pela nossa pátria. Pai de amor, mais uma vez estamos, Senhor, iniciando esse culto com a entrada das bandeiras, e a nossa bandeira brasileira aqui também, e nós estamos felizes porque somos brasileiros, mas pesa em nossos ombros muita responsabilidade, porque o Brasil é tão grande, e sabemos, Senhor, que muito temos a fazer. E nós pedimos que Teu Santo Espírito venha estar trabalhando em cada coração, neste dia, neste culto, com a palavra também da missionária, e que seja um culto que vai trazer muita edificação para a minha alma, para a alma de todos os irmãos que estão aqui, também dos visitantes. Cuide dos demais atos deste culto. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Ao som da música, as bandeiras vão se retirar.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 38, 12. Agora nós iremos ver um pequeno vídeo que é a palavra do nosso diretor executivo de Missões Nacionais, o pastor Fernando Brandão. Amados irmãos e irmãs batistas brasileiros, estamos em mais uma campanha da Junta de Missões Nacionais. Primeiro eu queria agradecer a todas as igrejas batistas do Brasil pelas ofertas da última campanha. Graças a Deus conseguimos avançar, mas precisamos continuar avançando. E este ano precisamos realizar uma grande campanha, maior do que a do ano passado, porque precisamos avançar no envio de mais missionários para o sul do Brasil, para a Amazônia, para as comunidades ribeirinhas, para o sertão nordestino, para o interior de Minas Gerais, para o interior de São Paulo. Pequenas e grandes cidades precisam ser alcançadas com o Evangelho de Cristo Jesus. Há muita gente que precisa ser alcançada. Precisamos abrir mais cristolândias para abençoar aqueles que estão morrendo nas ruas desse Brasil, sendo destruídos pelas drogas. Precisamos continuar, meus irmãos, realizando trans em todo o Brasil, levando o Evangelho. Precisamos enviar missionários para os presídios, abrir novas frentes missionárias nas aldeias indígenas que não foram alcançadas ainda. Temos muitos estrangeiros vivendo no Brasil que precisamos alcançar também. Enfim, nós não podemos recuar, precisamos continuar avançando na conquista da pátria para Cristo. Por isso, querido pastor, amado promotor de missões, queridas igrejas, nós precisamos realizar uma grande campanha de missões nacionais, levantarmos uma oferta de fé, precisamos orar, precisamos, irmãos, fazer uma campanha que mobilize toda a igreja, que envolva toda a igreja. Precisamos também interceder pelos missionários e transmitir às novas gerações a visão missionária, os princípios missionários, porque essa chama não pode se apagar. Missões é algo do coração de Deus. Por isso eu conto com você nesta grande campanha cujo tema é Vivo para a Glória de Deus. Ore para a glória de Deus, oferte para a glória de Deus, testemunhe para a glória de Deus, faça missões para a glória de Deus. Enfim, viva para a glória de Deus. Por isso estamos juntos e eu tenho certeza que se depender de você, meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar avançando e esta campanha será a maior campanha da história da Junta de Missões Nacionais, porque esse é o momento. O Brasil está pronto para a colheita, nós temos que semear muito, porque é tempo de colheita no nosso Brasil. Estamos juntos e vamos avançar para a glória de Deus. Amém. E nós temos avançado como igreja, Igreja Batista Ebenezer. Eu trouxe aqui uma lista para dizer para os irmãos como anda o nosso trabalho missionário aqui na igreja. Como igreja, como conjunto, nós sustentamos o trabalho missionário da irmã Sueli em Angatuba e também temos o sustento do projeto Cristolândia, no geral, né? Nós temos uma oferta que a igreja envia mensalmente para o projeto Cristolândia. Como membros, nós temos cerca de 30 irmãos que contribuem individualmente com o PAN. E eu fiz uma pesquisa, né? Colocamos aqui no boletim, pedimos para os irmãos nos procurarem, e eu descobri uma coisa interessante. Nós sustentamos missionários na região sudeste, São Paulo. Nós sustentamos missionários na região sul
em Santa Catarina. Nós sustentamos no Centro-Oeste, Norte, Pará. Aqui ainda no Sudeste, Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, Distrito Federal, Tocantins. Mas nós não sustentamos nenhum missionário no Nordeste. Com tantos missionários que nós sustentamos, eu fiz essa descoberta, que eu acho muito boa, porque agora nós vamos buscar investir irmãos que sintam vontade de contribuir com a obra missionária e nós possamos atingir o Nordeste também. Em missões mundiais, a igreja sustenta o missionário Anatoly. Quem esteve aqui num culto de quinta-feira pôde conhecer. Ele é ucraniano e ele esteve aqui com a sua esposa. E nós pudemos, então, compartilhar com ele compartilhar conosco, né, daquilo que ele tem feito lá na terra dele. Mas os irmãos também têm missionários na Europa Oriental, na África Ocidental e na Índia. Tá? Vários lugares, Senegal, Guiné-Conakry, Gâmbia. Se eu não citei aqui o seu missionário, então me procure, porque nós queremos muito saber até onde nós estamos chegando. Além dos projetos que eu falei, de plantação de igreja, nós temos projeto indígena. Alguns irmãos sustentam o pastor Eli Ticuna, que esteve aqui. Nós também temos alguém que sustenta um trabalho com crianças, Jaqueline Augusto, que fica no Rio. Temos alguém que sustenta o projeto Lar Batista FF Sorém, lá no Tocantins. E temos também a Igreja Multiplicadora, Pastor Cirino. Pastor Cirino tem desempenhado um papel no Brasil maravilhoso, levando os missionários. Ele trabalhou anos a fio na região Nordeste e também ali muito na Paraíba. E agora ele está responsável por esse trabalho na Junta de Missões Nacionais, mas ele tem corrido o Brasil. Espero que a gente tenha a oportunidade de um dia tê-lo aqui na igreja conosco, para que os irmãos também possam conhecê-lo. Então veja só como nós estamos atuando em todas as áreas, seja infantil, seja a plantação de igreja, seja trabalho específico, e tudo isso para a honra e glória de Deus. Isso só é possível porque os irmãos estão se comprometendo. Na plantação de igreja, nós temos o pastor Egnomar, o pastor Jefferson, lá em Santa Catarina, a irmã Vanessa Cristina, em Sergipe, e o pastor Hélio Inácio, que é o mais novo missionário sustentado pelos irmãos que esteve aqui conosco. Então a gente vê, temos uma gama muito grande de missionários. Mas eu creio que nós podemos mais ainda, né? Porque se nós somos 200 membros e nós temos 30 membros em média participando, ainda temos muito que trabalhar, porque ainda tem muito que mostrar para os irmãos de como é possível. Dentro dessa questão do sustento, você sustenta o missionário com R$20, com 30, com 50, com a vontade, com aquilo que Deus coloca no seu coração. E de 20 em 20 reais, esse ano passado a nossa igreja levantou R$3.560. Então a gente vê, é diferente dessa oferta especial que nós levantamos e depois entra tudo como se fosse um bolo só. Aí no total a gente levantou R$16.000. Então isso tudo, irmãos, é para a honra e glória de Deus. É para ver que é possível fazer missões, mesmo com as nossas finanças, né, tão justinhas, tão ajustadas para o dia a dia. É possível servir a Deus da forma mais simples, da forma mais rápida e, de alguma forma, participando do sustento missionário. E, em nome da igreja, eu quero agradecer aos irmãos por estarem dispondo financeiramente, dispondo os seus joelhos, porque ainda mais importante que o dinheiro é nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos pelos nossos missionários. Às vezes nós estamos tão bem na nossa casa e não imaginamos o que está acontecendo com o missionário lá no campo. Às vezes ele está lá passando por situações que são apenas a oração é que vai livrá-lo daquilo. Nós temos missionários que estão voltando do campo porque eles estão sendo deportados
Porque se eles são descobertos, o país manda de volta. Quando manda. Quando não açoita. Quando não faz outras coisas que às vezes nós estamos vendo aí pelas nossas redes sociais. Isso acontece. Nós tivemos esse ano 3 missionárias que voltaram às pressas do exterior. E às vezes nós não imaginamos que isso está acontecendo, só porque nós não conhecemos pessoalmente, mas está. E assim tantas outras coisas. E aqui no nosso Brasil, os nossos missionários precisam muito, muito ser sustentados pela oração. As demais coisas, nós sabemos que Deus acrescenta. Por todas essas coisas, nós estamos alegres, estamos felizes no dia de hoje, pela oportunidade de poder servir a esse Deus tão maravilhoso, que não nos deixa faltar nada, e Ele sabe e conhece a cada um de nós. Enquanto a nossa equipe de louvor vem à frente, o Felipe Cruz tem um recadinho para os irmãos. Boa noite, igreja. Nós, os jovens e adolescentes, estamos nos programando para o nosso acampamento que está chegando e nós tivemos uma mudança de planos. Então eu gostaria de pedir que todos os jovens e adolescentes presentes fiquem aqui no templo, venham nos bancos aqui da frente no final do culto, para que nós possamos conversar, fazer uma reunião e tudo possa ficar bem acertado. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Como é bom estar na presença de Deus, na verdade? Vamos nos colocar de pé, vamos nos cumprimentar. Se tiver algum visitante, que seja bem-vindo. Essa noite é um culto especial, né? Um culto de missões. Então que essa música que a gente escolheu possa ser uma verdade na sua vida. Marcharemos na coragem do Senhor. Que nós possamos ajudar missões, que nós possamos fazer evangelismo, que nós possamos seguir o Senhor aonde quer que Ele te mandar, né? Tem o ID aí que está chegando, que nós possamos estar dispostos a marchar, a fazer evangelismo. Amém? Nós queremos ouvir sua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Cheios de coragem, te seguiremos, seja onde for. Devorador nos segue na viagem, marcharemos na coragem
Isaías 43:2, diz a palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor fez uma promessa, que Ele estará conosco, que Ele estará contigo. Então, embora você estiver passando dificuldades, problemas, tristezas, quando todo mundo te abandonar, Ele estará contigo. E eu acredito, eu creio nessa promessa. E vocês, irmãos, têm que crer nessa promessa. O Senhor está contigo todos os dias. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, louvando o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa liberdade de culto, Pai. Que Tu possas estar abençoando esse culto, abençoando, Senhor, os irmãos que aqui estão, Senhor.
E nesse momento, Senhor, eu quero oferecer a minha vida a Ti, Senhor. Que Tu possas estar agindo, me usando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E eu te peço, Senhor, que todos os irmãos aqui nessa noite, Senhor, eles possam também, Senhor, se declarar a Ti. Que eles possam se entregar a Tua vida a Ti, Senhor. Que eles possam seguir os Teus caminhos sempre, Senhor. Que nada, Senhor, nem as tristezas, Senhor, possa fazer com que eles abandonem a Tua causa, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Amém. Que nós possamos fazer desse próximo hino, dessa próxima música, um oferecimento mesmo, que a gente possa oferecer a nossa vida ao Senhor, que possa ser uma oração, que vocês possam nessa noite declarar ao Senhor, entregar o seu coração para o Senhor nessa noite. Senhor, entrego o meu coração a Ti, usa-me, sara as minhas feridas, me cura, Senhor. Se vocês estiverem tristes nessa noite, se vocês estiverem alegres, que louvem com alegria, porque na casa do Senhor não é uma casa de tristeza, mas sim de alegria. Deixa as tristezas lá para fora, que aqui nós possamos só pensar que Deus morreu por nós e que um dia Ele ressuscitou e que Ele voltará para te buscar. Amém? Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de Ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver.
Nós podemos fazer missões de várias formas. Uma delas que a nossa igreja fez foi ir ao campo missionário. Nós, como o pastor falou domingo passado, nós visitamos lá a Vila Guarani, no Jabaquara, com Ignomar e Azumira, e os nossos irmãos que estiveram lá sentiram na pele a dificuldade que os missionários passam, como é difícil, a gente convida, as pessoas não vão, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de conhecer o acampamento cigano. Irmãos, foi maravilhoso, foi muito, muito bom, né? Quem esteve lá, mas eram muitas crianças e eles participaram, para eles foi uma alegria, foi tão bonitinho. A maioria já tinha ido embora, o último carro que saiu foi o do João, então os que estavam dentro estavam todos vestidos de palhaço e eles foram correndo atrás do carro. Tchau, palhaços, tchau, palhaços. Foi assim, eles foram acompanhando até eles saírem, porque nós entramos de carro lá dentro, lá no canto lá do acampamento, eles permitiram que a gente entrasse. E aí eu fiquei olhando aquela cena, a alegria deles, vendo os irmãos indo embora, né? E depois ali em volta, à noite eu pude falar com os casais, achei tão interessante a forma deles. Ainda nem tive tempo de conversar com o pastor para contar um pouquinho de como foi lá. A gente percebe nitidamente que existe algumas diferenças culturais e que para a gente é diferente. Assim, é muito interessante de ver, mas a necessidade deles, a vontade de ouvir, de aprender, foi muito bom, só indo mesmo. E eu até comentei hoje com o irmão Paulo que teve uma cigana que no final ela veio, já é convertida, e ela orou ali no final do programa, e antes de orar então ela disse assim para mim, volta com a sua igreja, nós aqui estamos tão... Lembrei da palavra, irmão Paulo, que de manhã não lembrava para dizer para ele, nós estamos aqui tão desamparados. Aquilo dá uma tristeza, né, irmãos? Eles pedem, eles estão clamando, as pedras estão clamando, né? Querendo a nossa ajuda. E graças a Deus, a tenda batista ali no acampamento, ela tem o seu devido reconhecimento, o seu valor. Eles sabem que ali é uma igreja. E a missionária também comentou comigo que mesmo tudo aquilo que a gente viu ali ainda já está melhor do que quando ela chegou, porque muitas coisas eles foram ensinando e mostrando para eles como que era ter uma igreja ali dentro do acampamento. Não existe isso no meio cigano. Então foi uma experiência maravilhosa. E assim é que nós estamos fazendo missões, indo lá no campo. Aí você pensa, bom, está acabando a nossa campanha, acabou? Não, não acabou não. É só pro forma, a gente fala. Para que a gente esteja sempre lembrando. Agora vem o ID. Nós vamos continuar fazendo missões e evangelismo. E então, eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando e orando bastante nessa última reta final, onde nós fecharemos, né, a questão da cidade. Por quê? Às vezes a cidade já está escolhida, já está tudo certo, como muitos sabiam, de repente dá tudo errado, irmãos. Parece que tudo começa a desandar. Aí a gente pega a nossa malinha e pé na estrada e vamos para outra cidade. Parece que está tudo certo, aí vem tudo para água abaixo. Já estamos na 4ª cidade, é isso, pastor? A 4ª, né? Estamos na 4ª cidade. Tudo está dando certo. E eu creio que vai continuar. Sabe por quê? A única coisa que anima a gente, para a gente não desistir, é pensar assim: Deus sabe a cidade, Ele já sabe, Ele está certo, então eu fico tranquila porque vai ter uma cidade, sabiam? Vai ter uma cidade, então nós iremos. Agora nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir lá. Certo que eu tenho pedido para Deus, dá para ser um pouquinho mais rapidinho assim? Que aí facilitava, né? Mas a gente está esperando, né, pastor? Mas foi muito bom, nós estamos agora acertando os detalhes e vamos tentar ir em Pedro de Toledo. Fica a 50 quilômetros de Peruíbe. Então, é para que os irmãos já estejam pensando que se der certo,
nós vamos ter uma dificuldade a mais esse ano, emocionante, que vai ser passar pelo trânsito do carnaval, né? Porque lá não é litoral, mas é caminho do litoral, né? E na cidade, nós visitamos um hotel, né? Toda cidade tem um hotel, simplesinho, mas tem. Mas esse hotel que a cidade tem, bonitinho, nós vamos mostrar a foto mais para frente para os irmãos, só tem 6 quartos, não era isso, pastor? 6. E eu falei assim, eu vou dizer para os irmãos, porque é para vocês irem correndo quando a gente falar que é ir lá, porque os 6 primeiros terão. Os outros, nós vamos procurar numa cidade próxima ali, vamos ver se tem mais algum hotel, alguma pousada. Mas a escola, com certeza, todos que quiserem terão ali uma boa acolhida. Então vamos orar. Aproveitando que nós vamos agora fazer o nosso momento de intercessão com o pastor, eu quero pedir que os irmãos então comecem a orar mais, né? Que eu sei que vocês estão orando, pelo nosso ID, e que possa ser, se for ali em Pedro de Toledo. Vocês já podem ir olhando no Google, podem ir dando uma pesquisada e vão ver que é uma cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes, 10 a 12 mil, e ali bem entre o Vale do... Ali já deve ser chamado Vale do Ribeira, né, pastor? Eu creio que está pouco depois de Peruíbe, vem Itariri e aí vem Pedro de Toledo. Então, vamos torcer para que seja essa a cidade, porque o tempo também está correndo. O carnaval será de 1 a 4 de março. Coloque aí no seu calendário. Não vai ser em fevereiro. 1 a 4 de março. Pastor. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Se você quiser colocar a sua vida diante de Deus, eu vou pedir que você venha aqui à frente. Nós vamos apresentar a sua vida nesta oração, pedir que Deus cuide, Deus o acompanhe, que Deus fale ao seu coração e mostre os caminhos de Deus, assim como faremos pelo ID. Então quem quiser pode vir aqui à frente neste momento, nós vamos orar. Enquanto os irmãos estão vindo, eu quero dizer que o pastor Eli Bento ligou para mim essa semana, dizendo que recebeu o seu livro. Ele escreveu um livro, ficou pronto, ele recebeu os primeiros volumes, está muito contente. É um livro que vale a pena depois a gente consultar. É um livro dedicado à terceira idade. Então vale a pena todos nós conhecermos esse trabalho dele, que nós nos relacionamos com a terceira idade, né? Alguns já estão na terceira idade, mas é um trabalho fantástico que vale a pena os irmãos conhecerem. Assim que ele puder, ele vai trazer aqui para conhecermos. Nós vamos agradecer a Deus por essa conquista. O livro que ele escreveu ficou pronto. Nós agradecemos a Deus. O pastor Eli Bento já foi pastor aqui nesta igreja, hoje está como membro, mas nós agradecemos pela vida dele, por esse trabalho, e acreditamos que Deus vai abençoá-lo muito nisso. Vamos ficar todos em pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, graças te damos porque podemos confiar em Ti. Graças te damos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas de muitas maneiras. Estamos agradecidos pelo trabalho do pastor Eli Bento, com a sua experiência, com o seu trabalho, conseguiu concluir e agora está à disposição aquele livro que abençoará muitas vidas. Por aquele material, a Deus, que eu pude ver, eu tenho certeza que muitos serão abençoados. Quero pedir que agora esse livro chegue nas mãos certas, para que as pessoas conheçam, leiam e assim sejam instruídos e abençoados para a terceira idade, dos problemas, dos riscos, dos direitos e ainda também dos cuidados do Senhor para a vida deles. Que sejam abençoados por esta obra e que as tuas mãos poderosas também estejam sobre cada uma destas vidas que está confiando no Senhor, que veio aqui à frente apresentar-se a si mesmos ou intercederem por outras vidas. Nós queremos pedir que o teu grande amor seja derramado em cada uma destas vidas. Queremos pedir que sintam a presença do Espírito do Senhor, abençoando-os e cuidando de cada um deles. Senhor, há alguns pedidos que para nós parecem impossíveis, parecem que são um pouco mais difíceis. Nós não vemos alguns caminhos, não vemos algumas soluções. Por isso mesmo nós percebemos o quanto nós somos dependentes do Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o teu cuidado seja manifesto em cada uma destas vidas. Assim como o Senhor tem feito todos os domingos e abençoado muitas vidas, de muitas maneiras, coisas impossíveis,
coisas às vezes fáceis e tranquilas, mas o Senhor se manifestou. E eu quero pedir que o teu amor continue sendo derramado por cada uma destas vidas que se colocou aqui diante do Senhor, por aqueles que estão lá na internet orando e pedindo que o Senhor os abençoe. Aproveito para colocar a vida da irmã Alda, para que o Senhor contemple a sua recuperação da cirurgia que ela fez na vista, que o Senhor continue tratando a sua vida, Deus, restaurando, que logo ela possa estar aqui no meio de nós, assim como tantos outros, ó Deus, que também passaram por cirurgias, alguns que estão doentes, alguns que estão fracos, estão no momento de transição. Ó Deus, cuida de cada uma destas vidas. Nós buscamos a Ti com fé, uma experiência daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que testemunhamos. Nós apresentamos ao Senhor nosso ID. É um trabalho que fazemos com tanto amor, que custa tão caro, que fazemos com dedicação das nossas vidas. Mas pedimos que o Senhor contemple as nossas dificuldades, as nossas limitações, e assim seja a direção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre a equipe que cuida de cada um desses trabalhos. Seja o Senhor aquele que cuida de todas as coisas. E oramos mais uma vez por todos os missionários do nosso país, que se dedicam, Deus, intensamente para servirem ao Senhor, colocam as suas vidas em risco, a sua família em risco, precisam crer no Senhor e exercitar a fé todos os dias para o pão, para o alimento, para a tranquilidade, para o descanso e para o trabalho também. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, cuide destas vidas. Apresento por último a Igreja Batista lá em São Mateus, naqueles projetos de reconstrução do templo, que o Senhor tem cuidado da vida deles. Muito obrigado, e que o Senhor continue abençoando aquelas vidas. Assim entregamos todas estas coisas nas tuas mãos, junto com o nosso agradecimento, nosso reconhecimento do que o Senhor tem feito. Por tudo isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, podem sentar. E aproveitando, falando da Igreja Batista em São Mateus e orando pelos irmãos, eu tenho aqui alguns convites de um trabalho que vai ser feito na Igreja Batista em Vila Guarani, chama Mais Unidos. Esses aqui são os convitinhos para que vocês participarem. Eles estão promovendo um show beneficente. Então algumas pessoas foram convidadas. Tem anotado aqui Danny Grace, Paulo Rogério, Bruna Liz. Vai ser dia 2/11, um sábado às 19 horas, lá na Igreja Batista Vila Guarani. Os ingressos são limitados. Você pode adquirir depois esses ingressos e assim contribuir, que todo o recurso vai ser revertido para ajudar a Igreja Batista lá em São Mateus na reconstrução do seu templo. Por último, quero dizer que na sexta-feira agora teremos uma noite de vigília. Não é assim a noite inteira, né? Alguns irmãos começa a chegar meia-noite, né? O sono começa a ficar pesado. Então nossa equipe preparou um tempo de oração que começa às 9 horas da noite e vai até às 2 da manhã. Depois sempre tem um café para dar uma reanimada, um tempo de comunhão, a gente conversa, a gente fala do que Deus está fazendo. E eu sei que muitos ainda não puderam participar, então tem mais uma chance, né? Porque no sábado é feriado, então você pode vir aqui na sexta-feira e participar conosco. Se você não puder participar o tempo todo, venha pelo menos uma horinha, né? Das 9 às 10, ou então, se tem algum compromisso, chega aqui meia-noite até as 2 da manhã, nós estaremos em oração e depois temos um lanche para compartilhar. Se você quiser, pode vir às 2 da manhã, o lanche vai estar aí te esperando, não tem problema, né? A gente come juntos, conversa juntos e não tem hora para ir embora. Depois sempre damos carona, quem não tiver carro a gente dá um jeito de ir todos juntos, até que todo mundo chegue em suas casas. Na quinta-feira o nosso culto normal, culto de oração. E na sexta-feira, então, das 9 até as 2 da manhã, teremos esse tempo. E saibam os irmãos que tanto nas quintas-feiras, como nesses cultos especiais de vigília e oração, nós temos orado pela igreja. Os irmãos têm sido lembrados das dificuldades, as lutas, os pedidos de oração. Na quinta-feira à tarde, com as mulheres, os irmãos têm sido lembrados. E nós temos orado pelas suas vidas. Então, se você puder estar aqui e orar conosco, será uma grande alegria saber que nós intercedemos pela sua vida, mas você também veio buscar a Deus, né? Então é importante, nós contamos com a sua presença. Vamos ouvir agora o conjunto Livre Louvor.
Vamos entoar agora o hino 603, Minha Pátria para Cristo, e você que tem o seu dízimo, a sua oferta, pode ser então um momento para entregá-la no altar do Senhor. Minha pátria para Cristo é a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus excelso te dispense em seu favor. Salve Deus, oh, minha pátria varonil. Salve Deus, oh, minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, oh, minha pátria varonil. Salve Deus, oh, minha terra, salve a terra do Brasil. Vou pedir para a irmã Rose, que já está aqui à frente, orar agradecendo os dízimos e as ofertas. Pai querido, na tua presença, ó Deus, nós estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecidos, ó Deus, pela nossa igreja. Agradecido, ó Deus, pelas pessoas que contribuem e que contribuíram nesta hora, ó Deus, e que possam, Senhor, ser muito abençoados por Ti. E aqueles, ó Deus, que ainda não contribuem, que sintam, ó Deus, em seu coração o desejo, ó Deus, de estar contribuindo para a Tua causa. Porque, ó Deus, é nesse dinheiro, ó Deus, é nessas ofertas e nesses dízimos que nós podemos ver, Senhor, como a igreja cresce, ajudando, ó Deus, em missões e em muitas outras coisas. E nós te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, ajudando a cada um, ajudando também, Senhor, os tesoureiros, a parte administrativa, para que administrem esse dinheiro da melhor forma possível, como nós já temos visto, ó Deus, isso acontecendo na nossa igreja. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir um dueto pela irmã Meire e o irmão Valtinho. Há 40 anos que eu canto com meu amado. Mas hoje ele está dodói, então eu vou cantar com meu outro amado aqui, que é meu queridinho, né? Vi esse menino crescer, para a glória de Deus, aqui no Ebenezer. Vamos inaugurar hoje. Não será uma dupla definitiva,
mas a gente faz tudo para a honra e glória de Deus. Eu vou sempre a triunfar na luta que proclamar de pão nos corações, com ousadia proclamai meu nome. Eu vou sempre a todas as nações. Eu vou sempre anunciar a nova que aos pecadores traz libertação, quebrando os tristes elos do pecado. Eu vou sempre aos que perdidos são. Eu vou sempre fortes na fraqueza, sentindo paz na angústia e no sofrer. Eu vos prometo meu poder e graça. Eu vos envio fundo a vez de Eu vos envio a carregar humildes a minha cruz, sem nada reclamar. Então um dia eu vos direi na glória: bem-vindos sois, o céu é vosso lar. O Pai enviou a mim, eu envio a vós. Essa noite nós temos conosco a missionária Anne, quero convidá-la. Anne Bertolino. Anne é membro da igreja da PIB de Mauá e ela já foi missionária de missões estaduais e há algum tempo já está conosco em missões nacionais. O trabalho dela é um projeto específico, é com capelania hospitalar. Eu sei que é um trabalho diferente do que nós conhecemos, então eu tenho certeza que os irmãos também vão gostar muito de ouvir o testemunho da Anne e também, assim, a palavra que ela nos trará. Quero dizer a ela que ela é bem-vinda, em nome de Jesus. A nossa igreja está muito feliz de você estar aqui hoje, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui nessa igreja, conhecendo um pouco mais dos meus irmãos em Cristo, né? Nós vamos morar a eternidade juntos, mas é bom nós nos conhecermos aqui para que nós possamos também continuar, né, felizes e aqui já compartilhando das alegrias que Deus tem feito conosco e por nós. Bom, eu trabalho com capelania hospitalar há 5 anos já. 4 como missionária voluntária da CBESP e há 5 meses
eu estou na Junta de Missões Nacionais. E Deus tem feito grandes coisas ali. E eu gostaria de mostrar a vocês um pouquinho desse projeto missionário, para que você ore e se envolva com ele também. Eu não vou pregar, mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Romanos 10, de 13 até o 17. Romanos 10, de 13 a 17 diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Esse texto é muito interessante, porque nos mostra como a vontade de Deus, o plano de salvação, Deus não tem para uma pessoa só. Deus não chama apenas missionários, pastores, evangelistas, mas o plano dele é para todos nós, a grande comissão, a igreja do Senhor. Uma pessoa pode até pregar o evangelho, mas como ela vai pregar se ninguém a enviar até o campo? Se ninguém enviar essa pessoa até o campo, como é que as pessoas vão crer em Deus, num Deus que eles nunca ouviram falar? E é isso a nossa missão. Nós precisamos fazer de tudo para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que elas possam crer naquela pessoa que pode salvar, que é Jesus Cristo. E você está dentro desse projeto maravilhoso de Deus. Deus, na verdade, Ele é maravilhoso. E Ele poderia ter feito tantas formas de as pessoas conhecerem o plano da salvação. Poderia ter pedido aos anjos, poderia ter feito Ele próprio, sozinho. Mas Ele nos deu uma grande bênção, que é nós participarmos do plano da salvação. Nós irmos pregar o Evangelho às pessoas para que elas conheçam esse plano maravilhoso. Quem aqui nunca pregou o Evangelho não sabe a alegria que é ver alguém se convertendo. Mas aqueles que já tiveram a oportunidade de falar desse Deus maravilhoso, sabe como é bom esse sentimento de levar outros a conhecerem o Deus que nós já servimos. E é por isso que Deus nos deu o prazer de pregar o Evangelho, para que nós pudéssemos sentir essa alegria tão grande que é falar do amor de Deus. Pode passar, por favor, o slide? O tema desse ano da campanha de missões nacionais: Vivo para a glória de Deus. Foi cantada uma música muito bonita aqui: Os meus dias são teus, Senhor. Usa para a tua glória. Mas será que realmente nós temos feito isso? Esse é o nosso desejo, realmente é o nosso desejo. Mas muitas vezes nós nos desviamos, nós nos encantamos por outras coisas e esquecemos de viver realmente para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus implica se afastar do pecado. Uma coisa também complicada para nós, porque nós somos humanos e nós pecamos. Mas nós precisamos todos os dias pedir para Deus: Deus, me usa para a sua glória, para que outras pessoas vejam a sua glória em mim. Ou seja, me ajuda a não pecar, para que a sua glória possa aparecer. E às vezes pregando com palavras e outras vezes sem palavras, as pessoas possam ver que a minha vida é diferente e que as pessoas queiram saber qual é a diferença que há em nós. E é ali no hospital também que nós estamos ali, vivendo para a glória de Deus, para que outras pessoas vejam alguma coisa diferente em nós e perguntem: mas por que você está aqui, dedicando seu tempo nesse hospital? Por que você está fazendo isso por mim? E aí nós possamos responder: é porque o Deus que existe em mim te ama tanto que me trouxe aqui para pregar o Evangelho a você, para te dar consolo e uma palavra de apoio. Pode passar? Então essa é a capelania hospitalar. Nós não nos importamos apenas em pregar o Evangelho, mas nós nos importamos com a pessoa inteira.
ela não é só espírito, mas ela é físico também, ela é alma, ela tem sentimentos. E nós estamos ali para fazer tudo isso. Dizer primeiramente que ela não está sozinha nessa fase difícil da vida dela, que é a doença. Mas Deus está com ela em todos os momentos. E Deus é aquele que nos vê mesmo quando ninguém nos vê. Aquela lágrima que rola quando a gente está sozinho, na verdade Ele vê. E Ele sente a sua dor. E Ele é o Deus que pode te ajudar. Quem já ficou internado aqui sabe do sofrimento que é. Passa 2 dias, parece que já passou 2 semanas. O tempo nunca passa, porque é um sofrimento muito grande. Às noites a gente só ouve gemidos, pessoas chorando, e é muito difícil ali o ambiente hospitalar. Atualmente eu estou em 3 hospitais. Um em Ermelino Matarazzo, um dos maiores da região. É o único que tem neurocirurgia, né? O único público que tem neurocirurgia. E nós estamos ali pregando o Evangelho. Nesse hospital eu entro em todas as alas. Neurocirurgia, clínica médica, UTI. Estou ali para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Mas estou também em 2 hospitais no ABC. Um apenas com maternidade, e os irmãos podem pensar, um trabalho mais fácil, né? De alegria. E realmente é. A vida é um presente que Deus nos deu. E quando alguém recebe um filho, é uma felicidade imensa. E nós estamos ali também para abençoar a vida daquelas crianças, né? Entregando a vida delas nas mãos de Deus, para que Deus tome conta a vida inteira dessa criança. Mas nem tudo é flores. Ali na maternidade, nós também acompanhamos muitos partos que não dão certo. Crianças que nascem com doenças graves, crianças que ficam mal no parto, mães que não aguentam o parto e partem, né, dessa vida e deixam seus filhos. E tudo isso nós precisamos estar ali para apoiar os familiares num momento tão difícil, que deveria ser de grande alegria, mas nem sempre é assim. E nós precisamos dar o nosso apoio. E por último, eu estou também num hospital onde é só oncologia. Eu trabalho apenas com oncologia. Então, enquanto as pessoas estão fazendo quimioterapia, eu estou ali pregando o Evangelho para elas, dizendo que existe esperança, existe um Deus que pode todas as coisas. E trabalhar com oncologia não é muito fácil, porque, graças a Deus, muitos pacientes não estão ali para a morte. Muitos deles se recuperam e é uma grande alegria. Mas uma parte deles, infelizmente, não tem mais muito tempo de vida. E se nós não chegarmos antes da morte, essas pessoas vão direto para o inferno, porque nós não fizemos a nossa parte. Nós precisamos pregar o Evangelho ao mesmo tempo, lá longe, em outro país, aqui no Brasil, em outro estado, aqui mesmo, na nossa São Paulo, em todos os lugares ao mesmo tempo. E se um desses lugares falhar, pessoas estão morrendo, sem ouvir do Evangelho. E ali no hospital a gente vê a urgência mais de perto, porque são pessoas, algumas que já estão morrendo mesmo. E se nós não chegarmos, infelizmente, não haverá mais tempo. Pode passar? Essa é a minha mais nova paciente, né? Ela tem 5 anos apenas e é paciente da oncologia. Nós estamos cuidando dela, da mãe dela, e dizendo que Deus está ali com elas nesse momento difícil. E que elas podem contar com Deus em todos os momentos. Nem todos os pacientes recebem assim o Evangelho, né, com tanta felicidade. Tem um paciente de 14 anos que, assim que sara um câncer, ele tem outro. E assim que começa a nascer o cabelinho de novo, ele fica feliz, acha que vai para a escola, outro câncer acomete aquele menino. E ele está cansado de lutar. E tem sido muito difícil para ele. Não tinha trabalho de capelania lá. E ele já estava desacreditando de Deus. E essa semana eu fui falar com ele e dizer que Deus estava com ele nesse processo todo. E eu perguntei para ele: Mateus, você quer que eu ore por você? Estava muito difícil achar a veia para ele tomar o medicamento. E o medicamento é a única salvação para ele. Sem medicamento, então, não tem chance. E as enfermeiras tentaram a manhã toda, não conseguiram pegar a veia. E eu disse: Mateus, o que você acha de a gente orar? Pedir para Deus,
para ele achar uma veia aí para que você possa tomar o remédio. Tia, eu aceito sua oração, ora por mim. E aí eu orei pelo Mateus naquele dia e tentaram pegar a veia dele depois, logo depois da oração. E graças a Deus foi de primeira. Pegaram a veia dele e ele conseguiu tomar a medicação. E ele dizia, tia, eu só quero tomar uma. Aí os irmãos imaginam, né, aquele galão de 1 litro ou de meio litro de soro. Quando a gente fica no pronto-socorro, a gente fica contando as gotinhas, mas nunca vai acabar, né? E no caso dele são 8 daqueles, alguns maiores, outros menores. E ele, tia, eu só quero tomar um, eu quero ir embora, eu quero brincar, eu quero fazer as minhas coisas. E a gente, Mateus, você precisa tomar para você ficar melhor. E quando trocou o 2º galão, ele começou a ter uma crise de choro. Não parava mais, eu não quero mais, eu acho que eu vou morrer aqui, não tem jeito mais para mim. E nós oramos por ele novamente. E quando chegou o final da quimioterapia, ele começou a vomitar muito, muito. Porque imagina, uma dose para um adulto é quase a mesma para uma criança. E se um adulto passa mal, imagine ele, com 14 anos. Então eu nem precisei falar mais nada de Deus, mas ele chegou até mim e disse, tia, ora por mim. Ora para ser curado, para essa doença ir embora. Ora para que essa ânsia de vômito vá embora. E mais uma coisa importante. Ora para que eu possa brincar todos os dias. E aquilo dói no nosso coração. Porque às vezes ele está tão mal que ele não tem ânimo para brincar. Ele não consegue sair da cama. E eu orei mais uma vez, pedindo a Deus para que curasse aquele menino. Mas nós sabemos que Deus tem os propósitos dele. E algumas pessoas ele cura e outras não. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu vejo esses 2 paralelos. Que Deus, na verdade, ele cura todo mundo. Ele nunca deixa de curar, menos que a pessoa não queira. Mas se a pessoa quer, ele cura. Mas algumas ele cura fisicamente. Mas ele tem um propósito para isso. E outras ele só faz o que é realmente necessário e a maior maravilha que ele pode fazer, que é a cura do espírito, a cura da alma. Ele nos cura, ele tira o pecado, o nosso pecado, e nos leva para o céu eternamente. Isso, na verdade, é a maior cura que ele pode nos proporcionar. Mas ele cura fisicamente também. E eu tenho uma história de uma mulher, testemunha de Jeová há 40 anos, e ela estava se sentindo muito culpada porque ela teve um acidente muito grave e precisou de transfusão de sangue. Estava inconsciente, o filho dela foi lá e disse, se é para salvar minha mãe, pode colocar o sangue nela, tal. E quando ela acordou, ela teve a notícia, você recebeu o sangue de uma outra pessoa. Imagina, 40 anos, sabendo de uma história, né, sabendo que isso era errado, e para tirar isso da cabeça dela foi muito difícil. E eu falava para ela semana após semana, Deus continua te amando, não foi por isso que você perdeu a salvação. Deus ainda te ama, mas ela nunca acreditava no que eu dizia. Até que um dia ela começou a sentir uma dor nas costas tão forte, mas tão forte que ela gemia, ela gritava, ela chorava. E ela pediu para eu fazer uma massagem nas costas dela. Mas a gente sabe que ali no hospital é melhor a gente não colocar as mãos, porque às vezes tentando ajudar a gente pode atrapalhar algum processo. E eu dizia para ela, eu chamo uma enfermeira para fazer uma massagem em você. E ela dizia, não, eu quero as suas mãos. Você está me falando de um Deus poderoso e eu quero ver o que Ele vai fazer através das suas mãos. E eu quebrei o protocolo e disse, Deus, então faz a tua vontade na vida dela. Ela precisa conhecer o Senhor. Ela não conhece, então faz alguma coisa. Eu coloquei as minhas mãos nas costas dela, comecei a fazer massagem. Ela começou a chorar mais ainda. Eu pensei, Deus, o que eu estou fazendo? Estou atrapalhando alguma coisa? E aí ela me disse assim, na verdade eu estou chorando não mais de dor, porque assim, no momento que você colocou as mãos em mim, eu vi o Deus maravilhoso que você me pregava e eu não acreditava. Realmente, o Deus que você me fala, Ele me curou dessa dor insuportável. E agora eu acredito em você. E eu vi que, na verdade, a cura não foi apenas física, mas foi para um propósito muito maior. Foi para que ela pudesse acreditar que Deus ainda a amava, mesmo ela tendo recebido sangue de outra pessoa. E ela me disse assim,
você tem me falado de Jesus há tanto tempo e agora eu acredito nele. Eu me arrependo dos meus pecados. E para ela, receber sangue de outra pessoa era um pecado também. E ela disse que ela se arrependia disso. Mas eu quero entregar a minha vida a esse Jesus que você fala. São 40 anos entendendo que Jesus não perdoava, que Deus não perdoava os meus pecados. Mas eu vi que Ele é amor e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou seja, quando Deus opera um milagre, Ele opera um milagre para que as pessoas vejam que Ele é Deus. E que Ele pode muito mais, não só fisicamente, mas espiritualmente. Mas às vezes, Deus também não quer curar fisicamente. Mas isso não quer dizer que Ele não nos cure espiritualmente. Visitei um senhor também de uns 60 e poucos anos e perguntei para ele como é que ele estava, me importei com ele, com o estado de saúde dele como pessoa. E ele me disse, olha, eu não estou muito bem não, mas vou ter alta. E achei meio estranho, porque geralmente tem alta aquele que fez o tratamento e está se sentindo bem, vai para casa. E ele me disse assim, filha, eu já estou tão mal que os médicos me disseram assim, o senhor vai morrer de qualquer jeito, ou aqui no hospital, ou com a sua família em casa. Então vai para casa, morre com as pessoas que você ama. E eu fiquei meio baqueada, assim, porque a gente geralmente gosta de pregar a cura, gosta de pregar a esperança, porque a vida é um presente, nós gostamos de vivê-la. Mas quando chega o fim dela, a gente treme um pouquinho. E eu lembrei do que está escrito na Bíblia, quando Pedro fala para Jesus, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E eu disse a mesma coisa para Deus naquele momento, Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Fala através de mim, porque eu não sei o que dizer, mas o Senhor sabe. E eu cheguei naquele senhor e disse assim, eu sinto muito que a sua vida esteja chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta importante. O que vai te acontecer quando a vida acabar, quando o senhor morrer? E ele me deu aquela risadinha sarcástica, como dizendo, o que pode me acontecer depois da morte? E ele me explicou, ele disse, olha, depois que eu morrer, vão ver lá o meu corpo, vão me enterrar e pronto. Acabou a vida, não tem mais nada. E graças a Deus eu pude pregar a vida eterna para ele. E eu pude dizer que existe sim alguma coisa depois da morte. Realmente, quando o pecado entrou no mundo, era para ser assim. É um castigo, é uma consequência do pecado, né? A morte. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele não suportou ficar longe de nós. E Ele nos deu uma nova chance. E eu expliquei essa nova chance para Ele. Olha, Jesus Cristo morreu por tudo de errado que você já fez. Porque nós somos humanos, o Senhor já pecou algumas vezes, assim como eu. Mas Jesus Cristo morreu foi justamente pelos seus pecados. E se você se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para morar no seu coração, crer de todo o seu coração, você pode ter a vida eterna. Aqui a vida acaba para todo mundo e infelizmente chegou a sua hora. Mas o que você acha de ter uma vida para sempre ao lado de Cristo, ao lado desse Deus tão maravilhoso? E ele começou a chorar e me disse assim, eu já ouvi falar de Jesus, já ouvi falar até que ele morreu, mas ninguém me contou a segunda parte da história. Ninguém me falou que ele morreu foi por mim e pelos meus pecados. E eu quero viver eternamente ao lado desse Jesus que você está me falando. E essa história é maravilhosa realmente. E não é só uma história, mas é verdade. E ele se arrependeu naquele dia dos seus pecados. E disse que queria viver para sempre com Cristo. E olha só, a importância do ministério de capelania hospitalar. Se eu não tivesse chegado naquele dia, ele estava tendo alta naquele dia. Ele teria ido para o inferno, porque ninguém falou do evangelho para ele. Ele só conhecia aquele Jesus morto da cruz, mas ele não conhecia o Jesus ressurreto, que pode nos salvar. E se a história tivesse acabado por aí, já seria uma bênção, né? Porque Deus salvou uma vida, mas não acabou. O filho dele começou a chorar muito e eu entendi, claro, está perdendo o pai, é claro que ele está chorando. Mas ele me interrompeu e disse assim, você está falando desse Jesus para o meu pai e ele só tem um pouquinho de vida para entregar para Deus, mas eu ainda tenho a minha vida inteira e eu também quero entregar para Deus.
E olha só quantas maravilhas Deus faz quando a gente se coloca nas mãos dele, quando nós dizemos a ele que os nossos dias são dele, e realmente são, mas ele precisa realmente nos usar para a glória de Deus. Nós precisamos nos deixar usar para a glória de Deus. Deus, ele fica furioso quando a gente chega, né, e fala do amor. Aliás, o diabo fica furioso quando a gente chega e fala do amor de Deus para as pessoas, e a gente tira elas direto do inferno e leva para o céu, dá a possibilidade delas irem para o céu. E como todo ministério, Deus ataca, desculpa, o diabo ataca, e é Deus quem nos defende. Mas nós precisamos da sua oração, e nós precisamos também da sua contribuição, para que nós possamos alcançar cada dia mais hospitais, para que as pessoas, mesmo no final da vida, elas tenham a oportunidade de conhecer ao Deus único e verdadeiro Jesus, que pode nos salvar. Pode passar, por favor. E nós temos alguns desafios. Em 4 anos, nós queremos implantar capelania hospitalar em 5 novos hospitais. Eu pensei que fosse uma meta difícil, porque realmente os hospitais não abrem assim as portas tão fácil. Mas eu tenho visto que Deus tem sido bom, e eu já estou com 3 hospitais em 5 meses. E ainda tem 2 hospitais que estão de portas abertas no interior de São Paulo, querendo esse trabalho também. Mas para isso nós precisamos de muita oração, e precisamos também de recursos para chegar até lá. Eu estou aqui em 3 hospitais que não são tão próximos, mas ainda consigo ir nos hospitais. Mas aqueles do interior, eu realmente preciso de mais apoio. E também queremos implantar a capelania escolar. Pode passar, por favor. Em todo o estado de São Paulo. Levando ensino religioso, levando aconselhamento. Os irmãos estão vendo a realidade das escolas, né? Não faz muito tempo, uma menina de 15 anos foi esfaqueada por uma outra da mesma idade. E isso reflete a desestrutura social que nós estamos vivendo. E tudo isso porque as pessoas se esqueceram de Deus. E nós precisamos restaurar isso. Nós não queremos ver pessoas serem apenas resgatadas, como faz a Cristolândia, que é um trabalho excelente, maravilhoso, que nós devemos investir, nós devemos orar. Mas como seria bom se nós estivéssemos ali antes que elas se envolvessem com alguma coisa errada, para que nós não precisássemos recuperá-las no futuro, mas que nós pudéssemos prevenir agora, no presente, para que elas nem conheçam essas coisas erradas e sofram com isso. Então nós queremos estar em todas as escolas de São Paulo. Mas os irmãos vão concordar comigo que eu sozinha não posso estar em todos os hospitais e todas as escolas ao mesmo tempo. E por isso nós temos esse projeto de fazer a igreja ser missionária e levar o evangelho. Em cada bairro tem uma escola próxima da igreja, né? E aqui não deve ser diferente, deve ter uma escola aqui também. E essa escola é um grande campo missionário, onde nós devemos ir pregar o evangelho e tirar aquelas crianças, né, de uma vida que no futuro pode ser tão ruim, mas nós podemos pregar o evangelho para elas, aqui, no hoje, né? No presente, para que elas não se envolvam com nada de errado. E para isso nós queremos capacitar as igrejas. Essa igreja pode ser uma missionária nas escolas. Nós trazemos pedagogos, psicólogos e outros profissionais da área de educação, para que você saiba como agir nas escolas e você possa dar talvez 1 hora do seu dia, um período do seu dia, para alcançar também as crianças nas escolas. Esse é o nosso segundo desafio em missões nacionais. Pode passar, por favor. Nós estamos tendo o nosso primeiro congresso de capelania hospitalar ali em Mairinque, onde nós estamos levando profissionais também, para que nós não atrapalhemos, né, nos hospitais. Infelizmente, muitos hospitais fecham as portas porque alguns evangélicos já fizeram algumas coisas erradas e levavam bactérias de um quarto para o outro e tal. Por quê? Porque não sabiam como fazer a coisa direito. E nós queremos fazer diferente. Nós queremos ser um trabalho em que não atrapalha a medicina, mas agrega a ela e faz muito mais, prega o evangelho também. E se você quiser participar desse congresso, vai ser lá em Mairinque, dia 30 de novembro. Junte-se à nossa equipe, faça a diferença nos hospitais também. Pode passar. Nós escrevemos também, nesses 5 anos,
observando todas as dificuldades e os sofrimentos ali no hospital. Eu vi que algumas pessoas têm medo, outras pessoas já estão desesperançosas, outras pessoas ficam se perguntando: ué, mas onde é que está Deus enquanto eu estou sofrendo, enquanto eu estou chorando? E eu vi que muitas vezes eu não consigo falar abertamente a elas, por vários motivos, e um deles é quando chega a dor. Às vezes, que você está em casa com dor, você não consegue ouvir ninguém falando com você, que você não consegue assimilar aquilo de tanta dor. Imagine um paciente que está internado, com uma dor maior ainda. E eu vejo que às vezes eu não tenho oportunidade de falar, mas com a literatura, ele está ali o período inteiro, né? Tanto tempo. E quando a dor passar, ele vai ter alguma coisa para ele ler. E que em todos eles, independente do tema tratado, mas no final tem o plano da salvação completo, onde ele vai poder entregar sua vida a Jesus. E esse é mais um dos nossos projetos, fazer com que a mensagem de Deus chegue não só através da nossa fala, mas em forma escrita também. Pode passar. E eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Nós todos estamos engajados nesse projeto. Deus não chamou apenas a mim, mas Ele chamou a todos nós para que nós pudéssemos fazer parte da obra missionária. E eu queria nessa noite orar com você, para que Deus pudesse te mostrar qual é a sua parte nessa obra missionária. O ID foi para todos nós, e nós não podemos dizer não a Jesus. Nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Será que Deus tem te chamado nessa noite para ir pregar o Evangelho? Longe, perto, ou talvez você nem precise sair no seu convívio social. Quantas pessoas trabalham com você e precisam ouvir do Evangelho, desse Jesus Cristo que salva? Quantas pessoas trabalham, estudam e talvez até a sua família mesmo, você ainda não tenha tido coragem de expor esse Evangelho a elas. Assim você está indo, talvez nem precise sair do lugar, mas está indo pregar o Evangelho. Outra forma de estar engajado no projeto missionário é orando por todos os missionários e também pelos campos missionários. No meu caso mesmo, o que eu mais preciso de oração é para que os irmãos orem para que eu tenha forças para continuar no hospital. Não é fácil fazer amizade com paciente de oncologia, por exemplo, onde eu estou ali e converso com ele 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 5 meses, faço amizade com ele, porque a nossa obra missionária é amar o próximo, e não tem como amar sem se envolver. E eu me envolvo com eles, eu os amo realmente, e prego o Evangelho, mas quando eles morrem, não tem como dizer que não é difícil, é muito difícil. E é um dos pedidos de oração que eu faço para os irmãos, para que isso, mesmo que me abale, mas não me abale a ponto de desistir, porque eu sei que ninguém vai fazer esse trabalho no meu lugar. E Deus precisa de mim e precisa de todos nós. E esse é o motivo de oração. E talvez você possa interceder por esse meu motivo de oração e por tantos outros missionários que às vezes padecem nos campos missionários, mas que a sua oração nos ajuda a ficar em pé. Ou talvez Deus tenha um plano para você contribuir, para que nós possamos chegar nos lugares onde você não pode chegar. Mas há tantos missionários espalhados no Brasil inteiro, e você pode contribuir para que eles possam ampliar o seu trabalho, né? No meu caso, por exemplo, eu estou em 3 hospitais. Se você contribuir com a obra missionária, eu posso estar em mais hospitais, e assim nós podemos ganhar mais rapidamente o Brasil inteiro para Cristo. E gostaria de orar, então, com os irmãos nessa noite, para que Deus faça a vontade dEle e toque no seu coração também. Oremos? Obrigada, Senhor, por esta noite, por conhecer aqui os meus irmãos em Cristo. E eu quero te pedir que o Senhor esteja nesta noite nos desafiando, Senhor, e nos dando coragem, principalmente, para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Senhor Jesus, será que o Senhor tem falado essa noite ao meu coração para que eu vá aos campos missionários pregar o Evangelho? Se for isso que o Senhor está tocando no meu coração, que o Senhor me dê coragem, me dê ousadia para que eu possa pregar a cada dia em todos os lugares. Senhor, será que a Tua vontade para a minha vida é que eu interceda, eu ore pelos missionários que estão espalhados em todo o Brasil? Então que o Senhor também me lembre a cada dia de orar por eles para que eles permaneçam firmes
E eu sei que a oração é muito importante nesse processo todo. Ou será que a tua vontade nessa noite é que eu contribua com um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, para que a obra do Senhor não pare, mas que ela possa se expandir e chegar a lugares que ela ainda não chegou? Senhor, me dê coragem esta noite para cumprir o que o Senhor tem me pedido. Em nome de Jesus. Amém. No final do culto, eu vou estar com o PAN. E se Deus não falou ao seu coração, você não precisa tomar nenhuma decisão. Mas se Deus falou com você, eu preciso orar pela obra missionária, ou ir, ou contribuir, me procure no final do culto. E não vá embora sem me entregar o PAN, que Deus vai usar a sua vida grandemente na obra missionária. Amém? Irmãos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do projeto missionário nos hospitais e também nas escolas. Deus abençoe vocês e que vocês continuem sendo essa igreja missionária que vai, que ora e contribui. Amém? Agradeço a Anne pela palavra. A Anne tem um irmão que é missionário também, que devemos lembrar em orações. Ele trabalha naquele navio Dolos. Isso, né? E hoje, fala o nome do lugar que ele está, porque cada dia ele está numa cidade. Bahrein. É um país muçulmano, né? Então é um lugar muito perigoso para entrar. Então vamos lembrar dele também. Ele chama Rafael. Ele está nesse projeto, fica 1 ano lá e retorna ao Brasil em setembro do ano que vem. Quero convidar o pastor. Enquanto o pastor chega aqui, lembra aos irmãos que, então, após a bênção pastoral, nós podemos tomar um chazinho lá embaixo, cumprimentar a missionária e também participar da nossa cantina missionária. Nós vamos orar, encerrar o culto, abençoar a vida da Anne. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Anne, por favor, vem aqui pertinho. Nós vamos pedir que a graça de Deus continue sobre a vida dela e você continue lembrando da sua vida, da vida das pessoas com quem ela trabalha, como a Bia, que a gente viu ali na foto, que assim continue sendo transmitido o Evangelho da esperança e da salvação. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela vida dessa missionária Anne conosco aqui, abençoando as nossas vidas com a sua palavra, apresentando o seu projeto e os desafios para as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor a tenha em tuas mãos, continue a dar a ela a autoridade de Cristo para falar com ousadia e pregar o teu evangelho a estas pessoas. Obrigado pela sua dedicação, pelo amor que ela tem pelas pessoas, por aquelas pessoas tão carentes, naquela situação difícil e naquele lugar que muitos de nós não gostamos nem de chegar perto. Mas que o Senhor, Deus, guarde o seu coração, que ela tenha a proteção do Senhor para amar e ainda assim continuar, ó Deus, firme todos os dias, para que os seus sentimentos apenas sejam motivadores para ela continuar a grande obra do Senhor. Abençoe a sua vida, a sua família, os seus planos, que o amor do Senhor esteja na vida dela tão presente e alcance outras pessoas através das suas ações e dos seus lábios. Que a mensagem do Senhor continue sendo pregada. Que nós, como Igreja Batista Ebenezer, continuemos a contribuir, a orar e a também participar de muitas maneiras. E assim, ó Deus, sejamos a igreja que prega o Evangelho de Cristo Jesus e que ama a Deus sobre todas as coisas. Assim eu agradeço ao Senhor por esta noite, pelo culto que oferecemos a Ti. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a Tua igreja. Apresento os meus irmãos, apresento todos que estão conosco nesta noite, as pessoas que vieram aqui, que o Senhor as trouxe, que o Senhor abençoe a cada uma delas. Apresento-as ao Senhor em nome de Jesus. E como ministro do Senhor, abençoa a tua igreja. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém.